Para aprofundar o assunto, recebemos aqui com muita alegria e agradecemos por ter aceito o convite, o Pablo Nunes. Ele é coordenador do Centro de Estudos e Segurança da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Pablo, boa noite. Boa noite a todos, aos telespectadores, boa noite. Pablo, para a gente poder aprofundar um pouco este assunto, os sistemas de reconhecimento facial, eles são só uma tecnologia em todo mundo? Varia tecnologia de empresa para empresa? Como é que funciona essa tecnologia que pode estar a serviço não só da segurança pública, mas de diversas outras áreas na sociedade, né, Pablo? Sim, as tecnologias de reconhecimento facial já existem há décadas no mundo inteiro, né? São diversas as aplicações, diversas empresas que fornecem, que desenham essas tecnologias, né? Aqui no Brasil, só aqui no Brasil, a quantidade, né, de softwares que são utilizados é realmente gigantesca. Então, a gente tem diversas aplicações, seja de empresas chinesas, né, como a Huawei ou a Dahua, seja também de empresas americanas, que são os principais players do mercado e que fornecem as principais tecnologias que a gente utiliza aqui no Brasil. Com relação à precisão desse sistema, de acordo com o fabricante, essa precisão muda? Há um limite científico, digamos assim, que garanta a qualidade desses sistemas por precisão? Olha, tem um grande debate e um grande problema, né, que enseja praticamente todas as empresas e os softwares de reconhecimento facial. Reconhecimento facial são algoritmos que analisam imagens e entendem, através de cada uma das imagens que eles registram, os padrões de determinada coisa. Seja no reconhecimento facial, é a face de uma pessoa, mas existem algoritmos, por exemplo, para identificação de áreas de queimada em florestas, identificação, por exemplo, tem projetos interessantes de identificação de pontos de acúmulo de água para o combate mais assertivo quando a gente tem problemas com dengue, por exemplo, disseminação de mosquito Aedes aegypti. Então, no caso do reconhecimento facial, ele vai reconhecer os padrões. E qual é o problema? Boa parte desses algoritmos foram treinados com bancos de dados massivos, gigantescos, mas que eram quase que a sua maioria, a grande maioria dos elementos ali inseridos eram de pessoas brancas, principalmente de homens brancos. O que o algoritmo aprendeu no fim das contas? Que um rosto de um homem branco é um rosto humano e que tudo que foge a essa norma, esse padrão que ele reconheceu no rosto de um homem branco, seria um não rosto de pessoa ou não um rosto a ser reconhecido. Né? Isso fez com que, por exemplo, houvesse um caso que ficou muito famoso na época do algoritmo do Google Fotos, que identificou os jovens negros como gorilas, ou o algoritmo utilizado no Facebook, que também identificou uma cena de um homem negro com uma cena de primatas. Então, para pessoas negras, já é sabido que os algoritmos de reconhecimento facial erram muito mais do que para pessoas brancas, principalmente para homens brancos. Aí, a partir desse viés, que já é um viés racial e de gênero, já bem conhecido, bem documentado, isso não é uma questão do Brasil, é uma questão em todo o mundo, a gente ainda tem o grau de correlação que cada uma das polícias vai operar em relação à similaridade. Então, quando o João Antônio, né, passou, a Câmara registrou, a Câmara disse, olha, tem 95%, eu estou chutando um número, não sei exatamente Foi qual esse foi número o mesmo que valor, que a segurança pública falou, 95%. 95%. Pois é. 90% de chance dele ser a pessoa procurada. E aí a gente está trabalhando exatamente na probabilidade, né? Uma câmera de reconhecimento facial nunca vai dizer é essa pessoa procurada ou não, né? E dentro exatamente desses 5%, muita coisa pode acontecer, né? Então, esses graus, né, essa questão da imprevisibilidade, essa questão exatamente da gente trabalhar na probabilidade, já deveria ser um fator para que a gente tivesse muito mais preocupação em colocar essas tecnologias em todas as cidades, como a gente está visto no Brasil como um todo, e fazendo exatamente o que a gente viu hoje, né? Fazendo com que pessoas sejam abordadas, às vezes, de maneira violenta e violando direitos dos cidadãos.
Então, pelo histórico que você traz, nós temos aí um recorte racial que é importante e a probabilidade de pessoas negras serem reconhecidas ou passarem por erros do reconhecimento dessas tecnologias é muito maior do que pessoas brancas. Muito maior. Um estudo realizado com diferentes algoritmos da IBM, da Microsoft e outras produtoras, outras empresas também que foram analisadas por uma investigadora americana, mostrou que mulheres negras têm 34% de chance a mais de serem equivocadamente reconhecidas pelo reconhecimento facial do que homens brancos. O risco, né, de viés para homens brancos era menos de 1%. Né? E a gente vê exatamente o que está acontecendo no Brasil. Só pegando os casos de Sergipe, é bom que fique claro, né, que o caso de hoje não foi o primeiro no Sergipe. Né? No ano passado, a Thaís, né, que estava no Pré-Caju, ela foi também confundida pelos algoritmos de reconhecimento facial, e o que liga, né, a Thaís, né, e o torcedor de hoje, se não a cor da sua pele. Né? Saindo do Sergipe, a gente já teve casos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, casos muito graves, né? Inclusive na Bahia, um dos casos mais mediatizados, mais publicizados, foi exatamente de um jovem que, ao ser abordado por policial, esse policial fez uma abordagem e apontou uma arma na sua cabeça, né? Num grau de violência, num grau de violação de direitos que realmente marca, né, uma pessoa. É bom que a gente lembre, né, casos como o de hoje, o da Thaís e esses outros que eu citei, foram casos em que as pessoas não foram, né, não pararam na cadeia e não figuraram ali, não acabaram cumprindo uma pena que não seria justa. Mas é bom que fique bem claro, né, essas pessoas passaram por uma violação de direitos e a gente tem que pensar também nesses efeitos e nesses impactos para a vida desses cidadãos que, enfim, que marcam, né? A gente viu o relato agora do torcedor e o quanto, né, que a gente foi violenta, né, e o quanto que impactou na sua vida. Pablo, para a gente poder encerrar, agradecendo mais uma vez sua atenção ao nosso trabalho, pela sua bela a colaboração aqui conosco. Legislação. Nós vimos recentemente que num discurso de conteúdo na internet, que mais especificamente a questão da lei das fake news, nós tivemos uma grande divergência no Brasil, acabou que a lei foi boicotada praticamente na última semana, recomeça-se do zero uma discussão sobre um parâmetro legal para a discussão das fake news no Brasil e o comportamento, digamos assim, das plataformas com relação à retirada de conteúdo, punição, etc. Nós estamos falando, pelo que você nos colocou, de tecnologias internacionais também, neste caso do reconhecimento facial. Legislação para isso, na sua opinião, é preciso que o Congresso Nacional se debruce sobre formas de punir essas empresas de tecnologia por não aperfeiçoarem os seus algoritmos para que pessoas negras não continuem sendo o alvo dos erros? Essa é uma questão fundamental, né? A gente tem aqui no Brasil um uso que é recente, né? Massivamente falando, né? A gente tem utilizado reconhecimento facial muito recentemente, principalmente a partir de 2019. Os países, por exemplo, como os Estados Unidos, que já utilizam essa tecnologia de reconhecimento facial há mais de 20 anos, é um país que também está vendo, né, cidades e estados que compõem, né, o país abolindo o uso, né, banindo o uso de reconhecimento facial, porque não houve, né, melhorias técnicas nesses últimos 20 anos que pudessem nos garantir que não houvessem viés para a população negra. Então, é muita inocência a gente imaginar que as big techs, as grandes empresas, Google, Amazon e outras que desenvolvem essas tecnologias, elas têm a capacidade técnica para resolver esse problema. É um problema com a tecnologia em si, né? Não à toa existem tantos movimentos pelo banimento do reconhecimento facial. Aqui no Brasil a gente está numa direção contrária a esse processo. A gente não tem nenhuma legislação mínima que garanta direitos mínimos e que responsabilize, né, os agentes que fazem mau uso e que permitem, né, a perpetração desse tipo de violação
dos direitos dos cidadãos. A gente, até o momento, a LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, que no artigo 4º retira a área de segurança pública como sendo uma área passível de ser regulada e ser legislada por essa lei. E desde então a gente não tem nada, nenhuma discussão séria que garanta, né, que possibilite, né, a construção de balizas mínimas para o uso dessas tecnologias. A gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo um grande movimento para a adoção e para o espalhamento dessas câmeras, enquanto o movimento internacional é de colocar um tipo, né, de regulação que às vezes impossibilita a utilização das câmeras de reconhecimento facial. É importante, inclusive, a movimentação, o movimento que o governador fez de suspender o uso dessa tecnologia. É importante que haja, né, posturas claras e posturas corajosas de se colocar um basta nesse uso dessa tecnologia que, como eu disse anteriormente, né, em muitos lugares já está sendo banida, e essa deveria estar sendo o movimento Brasil afora, e não o contrário, né? Uma expansão sem nenhum tipo de legislação e sem nenhum tipo de garantia de direitos para a população. Pablo Nunes, muito obrigado pela sua participação e colaboração conosco. Vamos lhe explorar mais vezes, viu? Muito obrigado mesmo. Fico à disposição. Bom trabalho para todos. Boa noite. Está aí, portanto, Pablo Nunes. Ele é coordenador do Centro de Estudos e Segurança da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Para ele, a tecnologia, da forma como ela foi construída, tem sim um viés racista. Amanhã no Jornal da Fã vamos trazer desdobramentos. Você já ficou sabendo comigo hoje também que o governador Fábio Mitidieri suspendeu o uso da tecnologia de reconhecimento facial aqui em Sergipe. Ele tuitou a informação há poucos instantes.